Boa noite, graça e paz. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Neemias. Ouvimos a exposição da palavra de Deus no livro de Esdras, no domingo passado, no domingo anterior. Agora nós seremos conduzidos na exposição da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, em Neemias. Ache o livro de Neemias e vá ao capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, nós leremos do verso 9 ao verso 12, meus irmãos. Neemias 8, verso 9 ao 12. Peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo. Ouça e acompanhem a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 8, verso 9 ao verso 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai de graça e misericórdia, nosso bom Deus, estamos diante da Tua presença, ó Deus, conforme o texto diz, no dia separado para o Senhor, convocados pelos Seus santos servos, a fim de, ó Deus, nos alegrarmos com o Senhor, e com isto sermos fortalecidos por Ti. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ensine a Tua porção, a Tua palavra, ao nosso coração, como este povo, que elas sejam bem explicadas e entendidas, e então nos alegremos, porque esta é a Tua vontade para a nossa vida hoje e sempre, debaixo dos Teus cuidados, da Tua orientação, da Tua graça, que nos concede, ó Deus, salvação por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, no nome do qual oramos a Ti. Amém. Crianças, vocês estão por aí, criançada? Me ajuda. Olha para mim rapidinho. Vocês podem, por favor, me ajudar numa coisa muito importante? Eu preciso construir uma casa. Pode ser? Pode ser? Dá joia aí, então. Dá joia para mim. Para eu saber que você vai construir uma casa. Vai me ajudar? Então tá bom. Obrigado. Eu preciso que vocês construam a seguinte casa, tá? Aí eu vou passar as orientações, vocês vão escrever. Tá bom? As crianças todas têm caderno? Não tem? Por favor, um diácono, Kennedy, lá tem um caderninho que sem anotação, sem nome, você traga para o filho do Valdir, por gentileza. Meus irmãos, crianças, eu preciso que vocês me ajudem no seguinte, tá? Essa casa precisa ter 4 partes. Eu sei que não é uma casa muito convencional, mas é a casa que vocês precisam construir para mim, tá? Primeiro, eu preciso que vocês façam um piso muito forte. Um piso grosso, largo assim. Faz aí uma base, um piso bem forte, tá bom? Não precisa fazer agora, mas ó, vai ouvindo, presta atenção primeiro. Estou falando com vocês, tá? Primeiro um piso. Depois do piso, eu quero que vocês façam 2 cômodos, tá? O que é um cômodo? São 2 salas. É uma casa com um piso, 2 cômodos e um teto. Então vamos lá, criançada? Primeiro é para fazer o quê? O
chão, o piso, certo? Pode responder, não tem problema não. Depois é para fazer 2 cômodos, certo? 2 cômodos. E o último, que vai lá em cima da casa, o que que é? O teto, o telhado, isso. Pode ser? Vocês entenderam? Crianças, entenderam? Dá um joinha de novo, só para eu saber que vocês entenderam. Então tá bom. Deus abençoe. Enquanto eu vou falando com os adultos agora, vocês vão fazendo aí o desenho de vocês. Já tá chegando o caderninho para você aí. Meus irmãos, Neemias, assim como Esdras, como vimos no sermão passado, trata de construção, de reconstrução. Então, quando nós falamos de reconstrução nesses 2 livros, nós temos muitas orientações aqui. Se você olhar com atenção para Esdras 7, verso 8, dá uma olhadinha lá em Esdras 7, 8. Um livro anterior aí. O livro anterior ao livro de Neemias. Capítulo 7, verso 8. Diz que Esdras foi para Jerusalém no ano 7 do rei Artaxerxes. 7, 8. Esdras 7, 8. Ele foi no ano 7 do rei Artaxerxes. Por que isso é importante? Para você entender quanto tempo demorou para construir Jerusalém. Aí vai agora, por gentileza, lá em Neemias 2:1. Volta para Neemias, um livro à frente, Neemias 2:1. Diz que Neemias, ouvindo a necessidade de voltar para Jerusalém, isso aconteceu no ano 20 do rei Artaxerxes, 13 anos depois. Ou seja, as crianças vão construir o que eu pedi em minutos. O povo de Deus levou anos para construir, ou melhor, reconstruir a sua vida com Deus. Ou seja, o templo, os muros, o culto. Vocês acham que construir uma vida com Deus é fácil, meus irmãos? Vocês acham que manter uma vida com Deus é simples? Não é não. Só no desenho das crianças que é fácil, tá? E vocês vão ver a belezura que elas vão fazer. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é o que nós veremos exatamente hoje. Nós aprenderemos mais uma vez a construir a nossa vida com Deus. No último sermão, eu falei para os irmãos que era necessário o quê? Vocês lembram? Primeiro nós tínhamos que enfrentar as dificuldades. Vocês lembram disso? E depois de enfrentar as dificuldades, nós deveríamos o quê? Nos engajarmos na obra do Senhor. Tudo com E, vocês lembram? Enfrentar, engajar-se e esperar. Só que agora eu vou passar os materiais para vocês, tá? Vou fazer a lista de compra antes. É o que você precisa ter para poder construir uma casa para o Senhor, ou melhor dizendo, construir a sua vida com o Senhor. E conforme eu vou falando, crianças, olhem mais uma vez para mim, rapidinho. Conforme eu for falando, eu vou passar o nome dos cômodos para vocês, tá? O nome de todas as partes. Então, pai e mãe, a hora que eu falar com as crianças, dá uma cutucadinha aí para ela prestar atenção. Que eu preciso que vocês anotem o nome de cada parte dessa casa, porque está no texto. Certo? Podem continuar. Voltem aí. Façam o desenho de vocês. Meus irmãos, eu preciso explicar algo importante para vocês. O texto, ele está estruturado de uma maneira diferente hoje. Normalmente eu prego verso a verso, já repararam? Uma porção de versos, depois outra porção, e assim vai, sempre de maneira crescente, de maneira contínua. Hoje eu vou fazer diferente, porque a gente vai construir uma casa. Então nós vamos por partes. Primeira e última parte vai estar junto, segunda parte e penúltima vai estar junto, terceira parte e antepenúltima vai estar junto, até que a gente vai chegar no meio, vai chegar na parte final, que é o telhado que eu falei para as crianças, tá bom? Só para você não estranhar a minha divisão. Então, por favor, olhe mais uma vez para o texto. Nós aprenderemos hoje como construir uma vida com Deus. Quais são os materiais que você precisa para isso, meu irmão, minha irmã? Você já foi lembrado que você já foi alertado que você precisa enfrentar os desafios, engajar-se na obra e esperar. Mas o que você vai usar durante esse tempo? Primeiramente, construa a sua vida com Deus com a palavra de Deus.
É disso que você precisa para construir uma vida com Deus, com a palavra de Deus. Se você olhar no verso 9, por favor, verso 9, diz que Neemias, diz que o Esdras, diz que todos os levitas estavam empenhados em fazer o quê? Em ensinar a palavra de Deus. Porque o povo precisava aprender a palavra de Deus. E a mesma coisa se repete lá no final do verso 12. Se você olhar no final do verso 12, diz que o povo tinha entendido as palavras de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu preciso que você entenda que para construir a sua vida com Deus, você precisa da palavra de Deus. Se você quiser começar a sua vida cristã, ou reformar a sua vida cristã, ou arrumar a sua vida cristã, você precisa da palavra de Deus. Aos irmãos que farão a classe de discipulado mês que vem, eles vão aprender a palavra de Deus, para construir uma vida com Deus. Você que anda distante, que anda lento na vida cristã, por favor, entenda isso. Você precisa da palavra de Deus, e é exatamente o que acontece 20 anos de construção, de reconstrução. O povo para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser lida para nós, e não apenas lida, mas entendida. O presbítero Sidney comentou que hoje pela manhã nós aprendemos sobre a segunda carta de João, e eu disse que João às vezes pega pesado, porque João não esconde os problemas. Quem aqui gosta de ouvir sobre o problema? Quem aqui gosta de saber que está errando? O ponto é que a palavra de Deus nos aponta os nossos erros, aponta as nossas falhas, aponta as nossas limitações. Mas ela é verdadeira, ela é honesta, e ela faz isso para cuidar da nossa vida, para orientar a nossa vida, porque é o próprio Deus fazendo isso. Ou seja, para você viver uma vida, construir uma vida com Deus, você precisa da palavra de Deus. E crianças, a palavra de Deus é a base. Anota aí, a palavra de Deus é a base. Sabe esse chão, esse piso que você desenhou? Escreve aí, palavra de Deus. Para que vocês entendam que não dá para construir uma casa, Nicolas, sem a palavra de Deus. Não dá para construir, meus irmãos, uma vida com Deus sem a palavra dele. Então, homens, casados, pais de família, o quanto vocês conhecem a palavra de Deus? O quanto vocês ensinam a palavra de Deus? O quanto vocês estão terceirizando essa responsabilidade? Vocês repararam no texto que só apareceu homem? Entenderam isso? O quanto de vocês estão terceirizando isso para sua esposa, para a igreja? Não que elas não tenham que fazer, não que a esposa, a mãe, não tenha responsabilidade. Tem, mas o texto não está falando com elas. O texto está falando conosco. Aqueles que não têm filhos, o quanto você, homem, tem orientado e instruído a sua esposa na palavra de Deus, você percebe que não dá para construir uma vida sem palavra? Que os seus relacionamentos precisam da palavra de Deus? E que existe uma ordem aqui no texto que o homem faça isso? Então, por favor, meus irmãos, se atentem a isso. Irmãs também, se o maridão não está fazendo, cutuca ele lá. Vamos ler a palavra de Deus. Por favor, meus irmãos. Senão você não está construindo sobre a rocha. A sua casa não está sobre a rocha. Sem a palavra de Deus, o piso, o solo não está firme. Então, crianças, se você fez um solo fininho, cuidado, hein? Porque a palavra de Deus é grossa, é firme, é larga, ela é forte, ela é como uma rocha. Se ainda der tempo, faça a casa em cima da rocha, não tem problema não. Vocês entenderam, meus irmãos, a importância de nós construirmos a casa, ou a nossa vida, melhor dizendo, sobre a palavra de Deus? Por isso, você precisa ensinar a palavra de Deus. Precisa ensinar a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus.
Jovens, a Bíblia diz que nós devemos guardar a palavra em nosso coração para não pecar contra Deus. O sábio disse para guardarmos o nosso coração, sobretudo, guardarmos o nosso coração. Como nós faremos isso, meus irmãos, sem a palavra de Deus? Como nós viveremos para Deus sem a palavra dEle? Atente-se a isso. Se o que move você são livros de autoajuda, são livros de espiritualidade questionáveis, são livros de coach, de grandes empresários, de técnicas do mercado, seja ele qual for, educacional, financeiro, não interessa. Se não tiver a palavra de Deus baseando, sendo a estrutura da sua vida, lembre-se, lembra da história dos 3 porquinhos, crianças? Vocês lembram? O que acontece quando o lobo sopra a casa? Ela cai, né? Porque ela não está firmada da maneira que se deve. Ela não foi construída com os materiais corretos. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Se a palavra de Deus não for a base, esqueça. Segundo ponto. Segundo material na nossa lista, vamos avançar aí na construção. Crianças, depois prestem atenção, vou falar o nome do primeiro cômodo, tá? Mas antes eu vou explicar para os irmãos. O verso 10, a primeira parte do verso 10, mais a primeira parte do verso 12. Ou seja, disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Aí lá no verso 12, então todo o povo foi a comer, beber, enviar porções e a regozijar-se grandemente. Vocês percebem a relação desses versos? Lá mandou e aqui cumpriu. Entenderam como está funcionando a construção da nossa casa? A orientação do pedreiro está sendo realizada aqui. Ele mandou, o servente fez, acabou. O projetista fez o projeto, veio então a equipe de obras e levantou. Deus mandou nesta etapa da construção, ao construir o primeiro cômodo, tá? E este cômodo é a comunhão. Crianças, anota aí, comunhão. Um primeiro cômodo. E eu quero muito que nesse cômodo, crianças, vocês desenhem pessoas, vocês desenhem alimentos, vocês escrevam o que as pessoas fazem nesse cômodo quando elas se encontram. Pense nisso, pense na sua casa, quando você recebe uma visita, o que você faz com essas pessoas? A criançada normalmente brinca, né? Se diverte, almoça, janta, toma café. Escreve para mim o que é a comunhão para você. Desenha aí, por favor. Pais, ajudem. Meus irmãos, esses versos nos ensinam que construir uma vida com Deus também é por meio da comunhão com o povo de Deus. Você não pode construir uma vida com Deus sem comunhão com o povo de Deus. Não dá. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja de uma pedra só. Você carece dos seus irmãos. Você percebeu quanta gente está aqui? Isso é igreja. Eu não sou igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. E não vai conseguir viver para Deus, construir uma vida para Deus, se você viver sozinho. Eu queria tanto que você pensasse nisso com mais atenção. Quem aqui foi nos cultos nos lares? Em um só, pelo menos. Quem foi? Pode levantar a mão, fazer igual o presbítero. Legal. Legal. Você reparou que depois daquele momento de oração, de louvor, da dinâmica, tem uma parte que a gente chama de comunhão? Onde a gente não, né? A família que está nos recebendo prepara uma mesa linda. Lembra disso? Você reparou nisso, né? Você ficou ao redor dessa mesa que eu sei. Eu estava lá. Meus irmãos, como isso é bom. Comer, beber e compartilhar com quem menos tem. É o que a gente está fazendo. Exatamente o que o autor mandou fazer, o que Deus mandou fazer, a gente está fazendo. Aqueles que não foram, por favor, vá. A gente ainda vai entrar na última semana. Tem tempo ainda, na casa do Anderson amanhã e da Eliana. E depois dos demais irmãos. Porque também faz parte do construir uma vida com Deus,
o convívio, a comunhão, a liberdade que nós temos uns com os outros de ir e vir nas casas uns dos outros. Veja que importante o momento que nós estamos vivendo, do mês da família, para vivermos, ou melhor, construirmos uma vida com Deus por meio da comunhão. Repense as suas atitudes se você não gosta disso, se você não quer isso, se isso para você não é satisfatório. Repense, por favor, por favor. Eu disse que eu ia contar uma historinha, né? Hoje pela manhã eu disse, olha, eu tenho uma história para contar, só quem vem à noite vai saber. Existe um livro chamado O Evangelho e as Chaves da Casa. Ninguém leu esse livro, né? É um livro meio difícil, assim, o pessoal não corre atrás desse livro, não. De uma autora chamada Rosaria Butterfield. Essa moça é uma professora americana que era uma ativista do movimento LGBT. E nessa faculdade onde ela dava aula, um pastor presbiteriano fazia capelania. Olha que coisa interessante, né? Um pastor presbiteriano idoso fazia capelania nessa universidade, aconselhava os jovens e tal. E ela era uma oponente ferrenha desse homem. Ferrenha, ela odiava o evangelho. Ela detestava aquele irmão, aquele pastor, a propósito, presbiteriano. Até que esse homem chama ela para comer. Chama ela para jantar. Ele não brigou com ela, ele não bateu boca com ela, ele não disse que ela estava errada, ele chamou ela para almoçar, para jantar. E o livro inteiro é a história dela indo à casa desse homem que tinha esposa, filhos, para jantar. No final de um período, acho que 1 ano mais ou menos, o que aconteceu com essa mulher? Ela engordou? Não era o propósito. Ela foi convertida. Ela passou a crer no mesmo Deus daquele homem. Porque aquele homem estava preocupado em mostrar para ela, por meio da comunhão, o que Deus faz na vida dele e o que Deus podia fazer na vida dela. Vocês estão entendendo por que é importante a comunhão, gente? Porque você não pode abrir mão da comunhão. Porque quando você faz isso, você está abrindo mão do que Deus pode fazer por meio da comunhão. O texto diz: vá, comam, bebam e compartilhem. Até que nós chegamos no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, e diz assim, tudo quanto fordes fazer, quer comer, quer beber, fazeis para a glória de Deus. Tudo, comendo e bebendo. E é nesse momento que na comunhão nós compartilhamos o que Deus está fazendo em nossa vida, na vida da nossa igreja, para a glória dele. Amém. Pense nisso. Pense na importância da comunhão. Então, por favor, sente-se à mesa com seus irmãos. Sente-se à mesa. Segundo domingo na nossa igreja nós temos café da manhã. Quem não aparecer já sabe, né? Segundo domingo, 8 horas da manhã, nós temos café da manhã para isso, tá? Não é para encher o bucho, não. Por mais que a gente faça, e sem problema. Ter irmão e irmã que traz cada bolo aí, cada salgadinho gostoso, é normal, gente. Mas você percebe a beleza desse momento? Para depois a gente sair dali, alimento físico, e vir para cá com a mesa do Senhor posta para a gente ceiar junto. Para a gente desfrutar da mesa do Senhor, que edifica não o nosso corpo apenas, mas o nosso espírito, a nossa alma. Por favor, lembre-se também daqueles que mais precisam. Às vezes, gente, não é comida não, tá? É igual a historinha que eu contei para vocês da Rosária. Ela não precisava ser alimentada fisicamente, não era isso não. Ela precisava de comunhão, ela precisava de palavra de Deus, da palavra de Deus, que é melhor que alimento. Porque nem só de pão, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus, reproduzindo algo que já fora dito pelo profeta, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entenda, meu irmão, que você precisa crer nisso.
A comunhão, a mesa, é um dos meios que Deus nos deu para amarmos uns aos outros, como nós lemos aqui agora há pouco em João. Sentarmos à mesa e desfrutarmos da comunhão, do amor uns com os outros, do cuidado com aqueles que menos têm, que não têm o Evangelho para encher a sua vida. Vamos continuar. Terceiro ponto. Você já sabe então que o piso é a palavra de Deus, a base é a palavra de Deus. Você já sabe que esse primeiro cômodo é a comunhão. Terceiro cômodo, ou melhor dizendo, segundo cômodo, terceira parte, nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos construir a nossa vida com Deus por meio do culto. Crianças, terceiro aí, ó, segundo cômodo, melhor dizendo, o que você ainda não colocou nome, coloca aí, culto. Eu quero que nesse cômodo você coloque tudo que tem no culto. O que tem no culto? Tem palavra de Deus, tem louvor, tem oração. O que mais tem no culto? Tem irmãos. O que mais tem? Tem a presença de Deus, tem o Evangelho de Jesus. Coloca tudo que você sabe sobre culto nesse cômodo, por favor, crianças. Por favor. Meus irmãos, o verso 10... o verso 11 nos ensinam a metade o meio do verso 10 e todo o verso 11. Veja, disse assim: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Verso 10, o meinho dele aí. Verso 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é o dia, porque este dia é santo, e não estejais contristados. O texto está nos dizendo que essa terceira parte, segundo cômodo do culto, é imprescindível para nós, é inegociável, é uma ordem absoluta, não tem negociação, não tem. Você não pode abrir mão do culto, porque você gosta mais de comunhão. Você não pode abrir mão do culto, porque você prefere ficar em casa, fechado no seu quarto, lendo a palavra de Deus. Isso é desculpa, gente. Isso é conversa. Não engana a gente, não. Você não engana ninguém. Não dá para a gente negar a comunhão em nome de uma piedade sem comunhão no culto, sem adoração coletiva. Não dá, não dá. Por isso que os sacerdotes aqui, os levitas e o governador Neemias são diretos, são incisivos. Reparou que eles deram uma ordem e eles são duros nessa ordem? Eles dizem assim: calai-vos, calai-vos, porque hoje é o dia do Senhor. Ou seja, para de falar coisa que não tem nada a ver para dar desculpa para não ir para o culto. Para de arranjar desculpa, justificativa para não adorar a Deus em comunhão com o povo dele ao redor da palavra. Oh, meus irmãos, ainda bem que não existe na nossa igreja esse tipo de postura, né? Ainda bem que não existe esse tipo de postura na igreja evangélica presbiteriana do Brasil. É só lá fora que tem isso, né? O problema é das outras igrejas, a gente não faz isso não. Meus irmãos, hoje é o dia do Senhor, e como diz um salmo, nós nos alegramos quando este dia chega. O texto que nós lemos diz que a nossa boca se encheu de riso quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Sabe como que Deus restaura a sua sorte? Te permitindo vir aqui adorá-lo, te permitindo vir aqui ouvir a palavra dele. É assim que Deus te faz feliz. É assim que Deus faz com que você construa uma vida com ele, por meio do culto. É exatamente o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Nós, em algum momento do nosso dia, Deus falou assim para mim: Pedro, se cala. Pedro, fica quietinho. Vai tomar um banho, vai se preparar. Não dá desculpa para faltar, não. Ou Deus usou alguém para fazer isso com você. Um filho, uma filha, um irmão, um amigo, um parente.
Você não vai faltar hoje não, hein? Ei, você já está prometendo faz um bom tempo ir na igreja comigo e não vai, hein? Aí a pessoa vai dar uma desculpa, você faz assim, para, não dá desculpa, vamos. Acabou, vem. É isso, meus irmãos. Deus está nos chamando para construir uma vida com Ele, por meio desse cômodo aí. Não é acomodação, é um cômodo, tá? Para que haja nesse cômodo culto, para que você cuide bem deste local, para que você não deixe essa área da sua vida uma bagunça, largada, um quarto trancado, não, mas uma porta onde você entra constantemente para adorar a Deus. E a igreja é este cômodo, o povo de Deus é este local onde você constrói essa vida com Deus por meio do culto. Última parte, meus irmãos. Crianças, qual é mesmo a última parte? O teto, muito bom, o telhado. Meus irmãos, nós só podemos construir uma vida com Deus uma vez que a palavra dele é a base, uma vez que a comunhão faz parte do nosso dia a dia, que o culto faz parte da nossa vida, para que então Deus faça algo interessante. Ele coloca sobre nós a sua alegria. Ele coloca sobre nós a sua força. Ele tampa o buraco para não ter vazamento, para não ter infiltração. Ele faz a manutenção que um anjo faz, só que de maneira espiritual. Ele coloca um telhado na nossa vida. Ele coloca uma proteção, ele coloca uma cobertura para não entrar qualquer coisa. Para quando os raios caírem, a chuva descer, e aqui chove muito, nós não sermos inundados, não sermos levados. Vocês já viram quando chove em São Paulo, nas periferias, e as casas são levadas? Já viram desabamento por conta de chuva? Então, se nós não temos um telhado, e esse telhado, minhas crianças, se chama alegria do Senhor. Anote aí, alegria do Senhor. Então, por favor, faz um telhado bem bonitinho, tá? Que a alegria do Senhor é linda, é maravilhosa. Por favor, gaste tempo em fazer as telinhas, a calha. Olívia, você tem que fazer calha, viu? Se não fizer calha... Meus irmãos, por favor, entendam isso. O texto, o centro do texto aqui, o teto desse texto é: portanto, não vos entristeçais, verso 10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é a força do Senhor, não é a força do Senhor que é a sua força, não é isso. É a alegria do Senhor, é a sua força. A alegria do Senhor. E sabe por que isso é interessante? Porque a alegria é um mandamento. A alegria é algo que não pode faltar na nossa vida. Lembram da carta da alegria, Filipenses? Paulo, no capítulo 4, no verso 4, diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Meus irmãos, temos que colocar a alegria sobre a nossa vida com Deus. Ela tem que proteger a nossa cabeça, porque senão vai ter nuvem de tristeza, vai ter raio de maldade, o que for, vai cair sobre você. Se a alegria do Senhor não for a tua força, não for o telhado sobre a sua vida. Nós precisamos entender que em determinado momento, os céus se rasgam nos evangelhos. E Deus diz assim: eis o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus está dizendo para nós, meus irmãos, que a alegria dele é o filho dele. Deus está dizendo para nós que assim como o filho dele é a alegria dele, só o filho satisfaz, alegra o coração de Deus de maneira perfeita e completa, inconstante. O tempo todo o filho alegra a Deus, Jesus Cristo. Então, entendam, o seu telhado não é madeira, o seu telhado não é aquela matéria-prima que você está usando agora, Anderson, que é última geração.
O seu telhado não é algo que você pode construir com as suas próprias mãos. Por mais que o tema do sermão é construa, na verdade quem providencia para você esse telhado é o próprio Deus. É Deus quem te dá, é Deus quem coloca, é Deus quem vem e faz a obra na sua vida. Ou seja, meu irmão e minha irmã, se Deus se alegra em Cristo, Cristo é a nossa alegria. E porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. E porque Ele é a nossa força, Ele nos protegerá. Ele nos abrigará no temporal. Ele será o nosso protetor. Ele será a nossa força, a nossa alegria quando vierem tempestades. Por isso, construa sua vida no Senhor, alegre-se no Senhor Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a sua força, uma vez que a sua alegria estiver no Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Construa, meu irmão, minha irmã, a sua vida com Deus por meio da palavra. Lembra? A base, por meio da comunhão, o primeiro cômodo, por meio do culto, o segundo cômodo, e por meio do telhado, da proteção, que é a alegria do Senhor, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nisso. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e fale com Deus antes de serem conduzidos em uma oração final. Fale com Deus. Peça para Deus te ajudar a construir a sua vida com Deus. Gaste um tempo em oração. Nosso Deus e Pai, nós nos dobramos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é o grande construtor. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor fez o mundo e o universo, e pela fé nós cremos nisso, que assim realizaste conforme diz o apóstolo João, o qual temos estudado, mas no seu Evangelho ele diz que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, e sem Cristo nada do que foi feito se fez. Não existiria nada se não fosse o Senhor agir por meio de Jesus, não só no mundo, mas em nossa vida. Por isso, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deste a tua firme palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, que é a base de toda a nossa fé em Jesus Cristo e no Senhor. Ó Pai, nós te louvamos também porque o Senhor nos deste comunhão. Nos deste comunhão por meio do alimento, por meio da mesa, por meio do vinho e do pão. O Senhor nos fez um povo, o Senhor fez um pacto conosco. Nós somos povo do Senhor. Temos uma aliança com o Senhor. Da mesma forma que, por meio desta aliança, o Senhor nos chama a cultuá-lo. O Senhor nos chama, nos convoca à adoração. Então nos alerte, ó Deus, quanto ao perigo, conforme diz o autor aos Hebreus, quanto a abandonar a comunhão, o culto, a congregação. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a virmos mais, a fazermos parte de maneira intensa e constante, principalmente na vida daqueles que estão se achegando à nossa igreja, Pai. Mas da mesma forma, cuida daqueles que estão há muito tempo, que acham que estão de pé. Pai, nós reconhecemos que só podemos construir algo com o Senhor, porque o Senhor colocaste sobre a nossa vida. Como cantamos aqui, o sangue de Jesus cobre-nos. A Tua palavra é base. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos pela proteção do Senhor por meio de Jesus Cristo, aquele que
aquele, ó Deus, que foi colocado sobre nós, aquele que é o nosso cabeça, aquele que é o líder, aquele que é o rei, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele a quem nós prestamos toda a reverência, porque sobre nós Ele está, reinando sobre a igreja, protegendo, cobrindo de bênçãos e proteção. Pai, abençoa o Teu povo nesta noite, ajuda-nos a construir uma vida com o Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, fiquem em pé, recebamos a bênção do Senhor, e após a bênção do Senhor, nós seremos conduzidos pela equipe de música para entoar o Amém Tríplice. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, manifesto desde a eternidade, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramada em nosso coração, por meio das doces consolações do Santo Espírito de Deus, estejam sobre nós, hoje e para todos sempre, Senhor. Amém.